finalmente vamos falar sobre a carga de uma tabela hash. Relembrando vocês, eu falei lá no começo da aula anterior, que existiam 3 fatores principais que afetavam o bom funcionamento, a eficiência de uma tabela hash. A qualidade da sua função de espalhamento, que a gente estudou com bastante profundidade, a maneira como ela tratava as colisões, que eram inevitáveis, então a eficiência desse tratamento também impacta, e por fim, a carga, ou mais especificamente, o bom dimensionamento da carga de uma tabela hash. Mas o que diabos é a carga? A carga, ou load, aqui do inglês, de uma tabela hash, corresponde à seguinte razão. Tá? Ela é essa razão aqui, entre a norma de S e M. Tá? Mas qual que é a semântica disso? Bem, S é o conjunto de dados armazenados. É o conjunto de elementos que estão na minha tabela. E M é o tamanho da tabela. Portanto, eu posso interpretar essa razão como a fração, ou a razão ali, ou a fração da minha tabela que está ocupada num determinado momento. Para começar a entender melhor isso aí, eu já quis apresentar para vocês um quiz aqui, que é o seguinte: qual estratégia para tratar colisões permite cargas maiores do que 1? E para ajudar vocês a responder, eu tenho 2 perguntas subsequentes. Lembre que tem uma estratégia que aloca espaço adicional para cada item que chega. Qual é essa estratégia? Tá? E a outra estratégia busca apenas uma nova posição para o item. Dentre as M posições disponíveis, busca apenas uma nova posição. Qual é essa? Eu imagino que respondendo essas 2 perguntas aí que caracterizam, que chamam a atenção para uma diferença importante entre as 2 estratégias, vocês conseguem responder a pergunta original do quiz. Então vamos ver aqui, para cada uma dessas estratégias, como que a carga afeta a eficiência. Observe que numa tabela hash aqui com listas ligadas, vamos tratar primeiro dessa situação, de quando a gente tem listas ligadas, o tempo de acesso esperado é da ordem de 1 mais carga. Destaque aqui para o fato de eu falar que é um tempo esperado, tá? Nesse esperado, eu estou supondo uma certa aleatoriedade das requisições e uma boa função de espalhamento. Já vai ficar mais claro. Por que então que eu digo 1 mais carga? O 1 ali vem de um tempo constante para resolver a hash function e chegar na posição tab H, onde começa a lista encadeada em que aquele elemento deve estar. Seja o elemento que eu estou buscando, que eu estou querendo inserir, tanto faz. A primeira coisa é resolver essa hash function, isso vai custar um tempo constante para mim, em relação ao número de elementos, e vai me permitir chegar ali na lista ligada desejada. O resto do tempo diz respeito ao tamanho médio dessa lista ligada. Se a lista ligada for curtinha, são poucos passos. Se ela for muito longa, são muitos passos. Se a carga estiver bem distribuída, por isso que eu disse que estou esperando ali que a minha função de espalhamento cumpriu o papel dela e distribuiu bem, em média, eu vou ter da ordem de S sobre M, ou seja, da ordem de carga, da razão correspondente à carga, itens por lista. Tá? Em particular, se eu tiver o número de itens S, ali o módulo de S, na minha tabela hash, for menor do que a carga, o que eu vou ter são, em geral, listas com comprimento 1 para as posições ocupadas e 0 para as demais. Claro que, como a gente viu, colisões são inevitáveis, algumas posições vão ter listas com comprimento 2 ou 3, mas nada muito maior do que isso. Em geral, eu tenho, então, um tempo bastante eficiente para as minhas operações. Mas destacando aqui para vocês, a importância da hash function espalhar bem os itens, porque senão eu não posso dizer que, dados S itens sendo S menor do que M, eles estarão ali em média 1 por lista. Qualquer viés, qualquer concentração que eu tenha nesse momento vai piorar, porque vai jogar muitos itens na mesma lista e eu vou ter algumas listas com comprimento muito grande. Pensem no pior caso, se eu tiver uma função de espalhamento muito enviesada que joga todos os dados para a mesma posição. Nesse caso, a minha tabela está sendo muito mal aproveitada, eu vou acabar fazendo todas as buscas numa mesma lista ligada e a gente vai contar ali com a ineficiência típica de uma lista ligada, porque é proporcional ao número de elementos. Uma estrutura super útil, super importante ali para muitas coisas, mas eu não quero, quando eu estou pensando numa estrutura de dados eficiente em busca, ter que percorrer uma lista com um número de elementos proporcional ao número total dos mesmos. Tá? Isso não é legal, muito ruim para a minha situação. Mas tá legal. Aqui, a análise, quando a gente está pensando na abordagem com listas ligadas, se a função de espalhamento fez o papel dela, eu vou ter listas de tamanho mais ou menos curto ali, mesmo
que eu tenha uma carga maior do que 1, percebi que, né, dei a resposta sem querer do último quiz, mas vale pela reflexão, ainda vou ter uma tabela de símbolos razoavelmente eficiente. Ela vai ter ali, em média, que resolver a função de espalhamento e andar 1, 2, 3 posições numa lista para fazer uma busca. Nada terrível, embora dê para ser melhor. Agora, vamos ver como que fica a coisa quando a gente está falando do endereçamento aberto. Como eu falei para vocês, o endereçamento aberto, a qualidade dele é muito afetada pela maneira que a gente faz esse endereçamento aberto. Se vai ser uma sondagem linear, que não é lá muito boa, se vai ser um reespalhamento, que já é mais sofisticado. Mas eu vou simplesmente roubar aqui, vou dizer assim, suponha que ele foi bem implementado, que a maneira que eu faço esse reendereçamento dos itens não está causando grandes aglomerações. Nesse caso, eu vou dizer que o tempo vai crescer. Eu vou afirmar para vocês que o tempo cresce de acordo com a seguinte função: 1 sobre 1 menos carga. Vamos ver de onde vem isso. Esse resultado, na metáfora aqui, ele vai derivar do número esperado de moedas que a gente precisa jogar até obter o primeiro sucesso. Eu já vou fazer as contas, mas eu quero primeiro que vocês peguem essa intuição dessa metáfora aí, que é muito útil para analisar algoritmos aleatorizados, ou no caso aqui, o hash, que é determinístico, mas que eu estou comparando com escolhas aleatórias ali de uma moeda. Já vai ficar claro. Pensem que, se tanto a minha função de espalhamento original quanto a parte do endereçamento aberto forem muito bem feitos, cada vez que eu tentar achar uma posição para o meu item, é como se eu estivesse jogando uma moeda que vai ter tanta chance de ter sucesso quanto as posições vazias ainda existem na minha tabela. E vai ter chance de fracasso proporcional ao número de posições ocupadas. Tá? Por isso que eu disse lá que eu estou supondo que o endereçamento aberto foi bem implementado. Então eu estou supondo que eu faço escolhas bem espalhadas ali que mimetizam esse comportamento. Notem que qualquer viés, qualquer tendência que as minhas funções tenham de privilegiar certas posições em detrimento de outras, piora a minha situação. Eu estou analisando o melhor caso aqui para a minha tabela, supondo que ela foi muito bem implementada. Ainda assim, a minha chance de fracasso não teria como ser diferente, vai ser proporcional, como eu disse, ao número de posições ocupadas em relação ao total. Mas nota, número de posições ocupadas em relação ao total é exatamente a carga. E de modo complementar, a minha probabilidade de sucesso vai ser 1 menos a carga, né? 1 menos a probabilidade de fracasso. Tá legal, então definimos aqui a probabilidade de uma tentativa dar certo ou de uma tentativa dar errado. Mas qual é o número esperado de tentativas? Aí a gente vai fazer um cálculo de esperança que é muito sutil, tá? Ele normalmente dá nó na cabeça das pessoas a primeira vez que a gente vê, porque eu não vou usar a expressão de esperança tradicional. Para esse cenário, eu vou argumentar o seguinte, olha, sendo E o número esperado de moedas até o primeiro sucesso, o número esperado de tentativas até dar certo, eu vou dizer que E é igual a 1, porque uma tentativa, tendo sucesso ou fracasso, eu vou ter que fazer, mas vamos considerar, se eu tiver sucesso, acabou. Eu consegui achar uma posição vazia, minha moeda deu ok, deu sucesso, acabou. Se deu fracasso, então vamos considerar que a probabilidade de fracasso naquela tentativa, eu estou de novo diante da situação original. Eu estou de novo, a minha tabela continua com o mesmo número de posições ocupadas, mesmo número de posições desocupadas. Em outras palavras, a minha moeda não mudou as probabilidades de sucesso e fracasso dela. E eu, de novo, vou fazer uma nova tentativa ali para achar uma posição vazia. Então eu estou de novo diante do problema original, portanto, eu posso escrever a minha esperança em função da própria esperança. A minha esperança aqui, meu número esperado de lances é 1 mais a probabilidade de fracasso vezes o número esperado ali. Se eu tive um fracasso, isso não muda a minha chance futura. A partir dali, eu estou de novo diante do problema original. Isso aqui vai me permitir escrever, como eu sei a probabilidade de fracasso, que o número esperado vai ser 1 mais a carga vezes E, que, como o primeiro quiz lá nos indica, é um número entre 0 e 1. Essa carga, para esse tipo de tabela, ela tem que ser entre 0 e 1, porque eu não tenho mais posições para que a carga cresça acima de 1. Portanto, fazendo aqui só o algebrismo, isolando o E, eu vou ter 1 menos carga vezes E é igual a 1. Note que eu só passei carga vezes E para o outro lado, subtraindo. E daí o que a gente vai ter é que o número esperado de tentativas é, na melhor das hipóteses,
se as minhas funções de espalhamento e reespalhamento estão muito boas, 1 sobre 1 menos a carga. E o que isso significa para a gente? Tá? O que essa funçãozinha 1 sobre 1 menos carga significa? Não é fácil olhar para ela de cara e ver o que ela significa, mas se a gente jogar alguns valores, vocês vão perceber. Tá? Em particular, vamos brincar aqui, tá? É legal brincar um pouquinho com os números para ter algum feeling. Se eu falar que a minha carga é igual a meio, metade da minha carga está ocupada. Nesse caso, eu vou ter que E vai ser igual a 1 sobre 1 menos meio. Isso aqui vai dar meio embaixo, que vai ser igual a 2. Tá? Então, em média, eu faço 2 tentativas para obter para encontrar uma posição ali. Bastante bom, né? Em média, eu vou fazer 2 tentativas para conseguir fazer uma busca, fazer uma inserção ou remoção. Bastante eficiente. E na prática, eu adianto para vocês que se eu tiver implementado bem o meu espalhamento e o meu reespalhamento ou a minha sondagem, significa que a minha tabela, enquanto ela tiver carga menor ou igual que 70%, ela vai funcionar bem. Tá? Se você quiser ser muito preciosista na eficiência, mantém no máximo 50%, mas até 70% ela vai funcionar bem. Tá? No entanto, a partir dali, o crescimento dessa função é muito acelerado. Tá? Então, com meio deu 2 aqui, mas se eu jogar para o outro extremo, você fala assim, olha, a tabela está praticamente cheia, ela está com m-1 posições cheias, a carga é m-1. O que vai acontecer? Olhem o desastre que acontece, que se a carga for m-1, E vai ser igual a 1 sobre 1 menos a carga, no caso, perdão, a carga é m-1 sobre m, né? Ela é sempre uma razão. Então, 1 sobre 1 menos m-1 sobre m, coloco o mínimo denominador comum ali, vai ficar m sobre m menos m mais 1. Portanto, nesse caso, E vai ser igual, aqui embaixo vai sobrar apenas 1, E vai ser igual a m. Tá? É esperado, mesmo que a função de espalhamento e reespalhamento seja muito boa, se a carga está tão alta que eu tente m vezes antes de conseguir usar aquela última posição. Tá? Claro, eu nunca quero que chegue a usar a última posição. A nossa implementação da sondagem linear, inclusive, nem aceita usar a última posição. Mas o ponto não é esse. O ponto é perceber como, quando ela tem a carga 50%, eu tinha uma eficiência aqui, o número de tentativas era próximo de 2. Agora que eu tenho a carga praticamente cheia, o número de tentativas explodiu. Tá? Ele foi ali para próximo de m. Então, por isso, não devemos deixar passar de 70%. Se eu estiver usando esse tipo de endereçamento, é terrível para a eficiência quando eu deixo passar de 70%. Começa a piorar muito rapidamente. E tá bom, mas eu digo que não devemos deixar passar, mas o que eu posso fazer a respeito, professor? Bem, por vezes vai ser inevitável que, por mais que você tenha feito tudo certo e dimensionado corretamente sua tabela a princípio, como ela é uma estrutura dinâmica, quer dizer, está sempre inserindo ou removendo, uma sequência de inserções muito longa, muito mais inserção do que remoção, pode fazer com que a tabela fique cheia, com que a carga passe de 70%. Nesse caso, a gente vai ter que redimensionar a nossa tabela. E redimensionar, a regra prática que eu vou indicar é, se passou ali de um threshold de 70%, 60%, 50%, daí depende do nível de eficiência que você quer manter, o que você faz é alocar um novo vetor com tamanho 2m e percorre a sua tabela original, pegando cada elemento que lá está e mandando inserir com as mesmas funções que você tinha antes, nessa nova tabela. Note que as suas funções são sensíveis ao tamanho de m. Então, para a nova tabela que tem tamanho 2m, para o novo vetor com tamanho 2m, vão cair em posições diferentes, porque a aritmética modular ali, o resto vai dar diferente. Mas cada um deles vai ter, a sua tabela, a sua função de espalhamento vai dizer um lugar para colocar esses elementos. Então, você pega aqueles elementos, aqueles itens, reinsere eles, e com isso você vai ter agora uma tabela com 35% de ocupação, tá? Que volta a ser bastante eficiente e tem uma folga até voltar a ter problema. Os únicos cuidados aqui que eu vou dizer para vocês é que quando vocês vão fazer esse processo, na versão modificada aqui da sua função de hash, você tem que atualizar, a sua função de hash vai ter que fazer aqui o cálculo com mod 2m, né? Tem que tomar esse cuidado. Lembrem até que a minha função de hash, ela recebia como parâmetro o tamanho da tabela, já para ser fácil fazer essa parte.
e possivelmente usando um primo maior. Isso remete lá à aula passada, quando a gente estava estudando a função de hash, quando cresce o m, idealmente o primo que eu estou usando para multiplicar os fatores lá, para multiplicar cada caractere, cada dígito, ele deve ser da ordem de m. Então, se o m cresceu, né, talvez localizar um primo maior. E fica aqui, eu nem escrevi formalmente, mas fica um último quiz aqui para vocês, que é modificar as funções que vocês viram, que a gente estudou, para fazer isso. Fazer funções lá, em particular vai ser uma função de inserção, uma modificação na função de inserção, que quando ela vai passar de uma certa carga, ela faz esse processo todo. Aloca um novo vetor, faz todo mundo, elimina o vetor original, e daí fica só com a nova tabela adequada ali. Então fica esse quiz de implementar o redimensionamento dinâmico, já com a indicação de que é na função de inserção que vocês vão ter que mexer. É quando eu vou inserir que eu passo do threshold e tenho que tomar essa ação. Bem, era isso sobre hash, pessoal. Hash é uma estrutura de dados sofisticada, mas muito importante. Eu espero que vocês tenham apreciado.